Deixa eu te dizer isso, Jesus não está apenas cuidando da sua missão, Ele também está cuidando de você no processo. Às vezes nós nos preocupamos com a missão que Deus está envolvido, e é verdade, é bem verdade. Deus cuida sempre da sua missão, e Deus cuida daqueles que cuidam da sua missão. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus também cuida daqueles que estão envolvidos na sua missão, no processo de se envolver com a missão. Deus não está olhando apenas para a sua missão e para aquilo que Ele precisa fazer na terra. Deus também está olhando e cuidando para aqueles que estão envolvidos em executar a sua missão aqui na terra. Por isso deixa eu te falar de forma prática algumas coisas que nós precisamos ter na nossa mente todos os dias. Para hoje, quem sabe você não vai precisar disso, porque sabe, num domingo como esse, com um louvor e uma adoração como essa, em um momento na presença de Deus, nós nem estamos pensando, quem sabe, nas nossas preocupações, nas coisas que ocupam a nossa mente, mas segunda está batendo a porta, e a segunda traz com ela o peso da responsabilidade de decisões, responsabilidade de casamento, responsabilidade de novas ideias, responsabilidade de trazer o recurso, sabe, em primeiro lugar, deixa eu te falar isso, não permita que a preocupação ocupe a sua mente. Will, como assim? Nós vivemos dias de nos preocuparmos com as coisas, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a preocupação nos distrai da nossa ocupação. A preocupação nos distrai da nossa ocupação. Sabe, Pedro estava ocupado com algo legítimo. Como eu vou pagar esse imposto? Não era um imposto criminoso, era um imposto legítimo daquela época. Não era novidade para ele, era um imposto legítimo. Agora, Jesus corrige Pedro com graça e diz: Pedro, o que você acha? Os reis cobram impostos dos filhos ou dos estrangeiros? O que Jesus está dizendo com essa frase não tem a ver com as pessoas que estão cobrando impostos como nós pensamos. Essa frase não fala dos cobradores de impostos do templo. Essa frase está falando sobre Pedro e sobre quem Pedro pensava que era. Essa frase está falando com ele, está dizendo: Pedro, os reis cobram impostos dos filhos ou dos estrangeiros? Jesus está dizendo: Pedro, você está agindo como se você fosse de fora. Mas Pedro, você é filho. Você está preocupado como alguém que está fora da família, enquanto você é filho de um Deus generoso. Sabe, a preocupação é o sofrimento antecipado por algo que está fora do nosso controle. A preocupação é o sofrimento antecipado por algo que está fora do nosso controle. E quanto mais nos preocupamos, mais nos afastamos daquilo que nós podemos controlar. A cobrança veio para Pedro, mas ele esquece que não está sozinho. A cobrança bateu na porta dele, mas ele esquece que o peso não é apenas ele que está carregando. Jesus já sabia da cobrança. Jesus não se ofende com a dúvida de Pedro, mas Jesus corrige Pedro com uma pergunta: os reis cobram impostos dos filhos ou dos de fora? A pergunta para mim e para você aqui hoje é: você tem se sentido como um filho? Ou você tem se sentido como alguém que está fora, como um empregado do reino? Às vezes nós nos sentimos como empregados do reino de Deus, mas na verdade somos filhos de Deus. Sabe essa palavra que aparece na minha e na sua Bíblia? No grego, traduzida por preocupação, na verdade carrega a ideia de algo que é puxado em diferentes direções. É isso que a palavra original grega significa: algo que está sendo tensionado e puxado em diferentes direções. Isso descreve exatamente o que é a ansiedade. A ansiedade é isso que começa a nos dividir de dentro para fora, puxar de um lado, esticar de outro. A ansiedade faz exatamente isso em nós. Nos parte em 1000 pensamentos, nos parte em 1000 cenários, em 1000 suposições. E como Pedro, às vezes nós paramos de fazer o que fomos chamados a fazer, para tentar consertar aquilo que Deus já havia cuidado antes. Sabe, a preocupação nos faz esquecer que somos filhos e nos faz agir como se fôssemos estrangeiros no reino. Quando nós nos lembramos que somos filho, a ansiedade perde o microfone nas nossas vidas. Will, do que você está falando? Preocupação, ocupação, sabe? Como eu disse, a preocupação
nos tira o foco da nossa ocupação. Porque a preocupação faz nós deixarmos aquilo que de fato é a nossa ocupação, é a nossa missão, é o nosso propósito, é aquilo que nós deveríamos estar focados, deixamos isso de lado e começamos a nos ocupar daquilo que não temos o controle. Quais são as coisas na tua vida, na tua semana, que você sabe que não tem o controle, mas ela ocupa mais os teus pensamentos do que aquilo que são as tuas ocupações? Às vezes ocupações de trabalho, às vezes ocupações em casa, às vezes ocupações na família, seja qual for. A preocupação nos parte em milhares de pedaços e deixamos aquilo que é mais importante de lado. Como tem sido o seu dia a dia? Você tem se consumido com aquilo que pode acontecer, com aquilo que quem sabe vai acontecer, com aquilo que provavelmente vai acontecer, e tem se esquecido do que Deus já te prometeu que vai acontecer? Não deixe a preocupação te distrair da sua ocupação. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você, Ele te escolheu, Ele te criou, Ele já sabia o teu nome antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já tinha uma história escrita para você, Ele tem uma ocupação para você, e ela não passa por preocupações que nós não temos o controle. Não se esqueça de quem você é. Se você decidiu a sua vida por Jesus um dia, você é filho, você é filha. Não haja como alguém que é apenas um empregado, porque você não é um empregado, você é filho e filha. A frase de Jesus, que muitas vezes nós achamos que é Jesus reprimindo os cobradores, é sobre Pedro. Estava lembrando a Pedro, um estalo interno de dizer: Pedro, te lembra quem você é? Você é filho do Deus que é dono do ouro e da prata. Você é filho do Deus que tem toda a provisão necessária. Você é filho do Deus que nunca te deixou faltar nada. Você é filho do Deus vivo que caminha com você. Ei, Pedro, te lembra? Talvez hoje Deus esteja chamando o teu nome, dizendo: ei, Tiago, te lembra quem você é? Guilherme, te lembra quem você é? Mateus, te lembra de quem você é? Você é filho, você é filha. Não te preocupa com coisas que você não tem o controle. Te ocupa da missão que Deus te deu. Em segundo lugar, eu acho lindo que Jesus supre antes mesmo de você pedir. Deixa eu te perguntar isso. Isso a Bíblia não diz? E sabe, tem coisas que a Bíblia não diz que eu amo pensar sobre e tentar entender. E são as minhas perguntas favoritas, que se Deus permitir a gente levar um caderno para o céu, elas estão lá no topo da lista, para perguntar a Deus: o que era isso? Me conta. Você acha que Deus já não tinha a provisão necessária para o pagamento do imposto antes mesmo de Pedro? É claro que tinha. Ele sabe de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele tem todo o poder. Você acha que Jesus já não tinha a provisão pronta para Pedro? Que ele teve uma brilhante ideia ali agora? Ou que ele pegou e jogou uma moedinha de costa para ver se o peixe pegava na boca? Você acha que Jesus não tinha o milagre preparado antes de... Sabe, o seu milagre e o meu milagre já estão preparados antes mesmo de pensarmos que precisamos de um milagre. A minha provisão e a sua provisão estão preparadas pela mão de Deus antes mesmo de pensarmos que precisamos de uma provisão. O texto é precioso no detalhe. O texto diz: antes que Pedro falasse. Você viu isso? Alguém cobrou Pedro, bateu na porta, Pedro se angustiou, se preocupou, e Pedro entra na casa onde Jesus está, junto, quem sabe, com os outros discípulos, mas Pedro não diz nada. O texto diz: antes que Pedro falasse alguma coisa, Jesus disse. Jesus disse antes de Pedro falar alguma coisa. Jesus antecipa a fala de Pedro. Ele diz: Pedro, vá ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe vai trazer uma moeda. Jesus sabia, Jesus viu, Jesus cuidou. Pedro não pediu, Pedro nem sequer explicou, mas o Deus encarnado que multiplica pães e anda sobre as águas também prepara um peixe com moeda na boca, só para cobrir aquilo que Pedro precisava. Deixa eu te falar,
o mesmo Deus encarnado, o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que sabe daquilo que você precisa, antes mesmo que você precise. Ele tem uma moeda na boca do peixe, antes mesmo que você seja, antes mesmo que a responsabilidade bata na sua porta. Jesus não apenas conhece o coração, Ele já tem uma resposta prática. Não foi uma promessa vaga, foi um milagre cirúrgico. Você percebeu que a moeda dava certinho para pagar o imposto de Pedro e o imposto de Jesus? Você percebeu isso? Era certinho, era cirúrgico. Vá ao lago, lance o anzol, o primeiro peixe, uma moeda, paga o imposto. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto aqui, porque isso pode fazer sentido para nós hoje, mas faz mais sentido quando entendemos em que cultura isso estava acontecendo, em que momento isso estava acontecendo. Sabe, na cultura hebraica, o mar sempre foi símbolo de caos. Eu já falei isso aqui. O mar na cultura hebraica sempre foi sinônimo e símbolo do caos, símbolo do imprevisto. Sabe, Jesus manda Pedro exatamente para o lugar do imprevisível. Exatamente para o lugar do imprevisível. Mas é ali que a provisão estava, no lugar do imprevisível. Jesus está ensinando a Pedro e ensinando a mim e a você hoje, dizendo: você vai encontrar um milagre onde você só vê confusão. Sabe, a fé cristã não é apenas sobre aquilo que eu faço para Deus, mas sobre o quanto eu posso confiar que Ele está fazendo por mim. Deus não se limita à missão espiritual que Ele tem na terra. Ele cuida da vida emocional, da vida financeira, da vida relacional de quem Ele chama. Ele é o provedor de quem Ele chama. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que provê. Deus move o céu não só para cumprir a sua missão na terra, mas para pagar a conta que essa missão gerou. Você acha que Deus vai te deixar envergonhado no meio da caminhada? Você acha que a provisão que você precisa já não foi liberada? Às vezes nós só precisamos continuar obedecendo o próximo passo. Talvez alguns de nós estão pensando: puxa vida, mas eu estou esperando há tanto tempo esses passos. Mas sabe, é essa obediência, dia a dia, passo a passo, na direção do lugar que o Mestre mandou, na direção do imprevisível, na direção daquilo que é caos. Se Ele mandou, é a direção certa. Jesus envia Pedro para a direção do imprevisível. Você já ouviu a expressão: primeiro tem que piorar para depois melhorar? Por que você acha que isso acontece? Isso acontece porque é no lugar do imprevisível que Deus supre. Não porque o imprevisível tem algo para suprir, mas no lugar do imprevisível, Deus pode te mostrar que você confia mais nele do que na previsão e na probabilidade das circunstâncias. Quando nós nos movemos na direção do imprevisível, na direção contrária, na mão contrária do mundo, nós estamos dizendo uma coisa para o mundo está olhando dizendo: vocês estão loucos, esse lugar é imprevisível, esse lugar é caótico, desse lugar não tem nada, e você está dizendo: não, mas eu estou caminhando para o lugar aonde o meu Jesus me mandou, porque a minha provisão não vem de ambientes, não vem de estruturas, não vem do governo, a minha provisão vem do Deus dos céus. Você está achando que Deus só se envolve em grandes projetos? É isso que você pensa? Que Deus só se envolve em coisas enormes, em grandes eventos, que movem multidões? Deus só se move e caminha em lugares de grandes coisas? Deixa eu te falar uma coisa: esse é o mesmo Deus que move o céu para pagar uma conta por você. Deus já está resolvendo aquilo que nós nem ainda conseguimos explicar.
Deus já está resolvendo aquilo que nós nem ainda conseguimos saber que precisávamos. Nunca se esqueça, Jesus supre antes de pedirmos. Jesus já criou o suprimento antes de pedirmos. Jesus já havia colocado o peixe na boca de Jesus, amado, a moeda na boca do peixe, antes que Pedro entrasse na sala. Como? Não sei, é milagre, é dele, isso é coisa dele, não é coisa nossa. Mas antes de Pedro entrar na sala e dizer alguma coisa, Jesus já disse: ei, calma, cara, eu já providenciei tudo, tá tudo certo, não, mas tá tudo arranjado, mas Jesus, calma, já tá pronto. Nunca se esqueça, Jesus supre antes mesmo de você pedir. Ele já gerou o milagre, mas eu não estou vendo. Ele já gerou o milagre, mas ainda não chegou. Ele já gerou o milagre, mas eu estou precisando e ainda não veio. Ele já gerou o milagre. Milagres de Deus já estão gerados no mundo espiritual. Só falta o momento certo, o tempo de Deus, para que nós aqui na terra alcancemos o propósito de Deus e os milagres dele aqui na terra. Em terceiro e último lugar, sabe, a provisão e a missão de Deus sempre andam juntas. A missão e a provisão de Deus sempre andam juntas. Pedro estava se preocupando com o custo, mas Jesus estava focado no chamado. Sabe, na lógica divina, missão e provisão andam juntas, não andam separadas. Quando Jesus envia, Jesus também banca. Ele não diz: Pedro, resolve isso aí, dá o teu jeito, Pedro. Ele poderia, ele era Jesus, mas Jesus não faz isso. Ele não joga a bola, ele não joga o peso nos ombros de Pedro. Quando Jesus envia, ele banca. Ele diz: Pedro, vai pescar, lá tem aquilo que você precisa. Eu acho lindo que Jesus não diz para Pedro: Pedro, te senta nesse sofá, coloca os pés em cima desse puff maravilhoso que eu preparei para você. Está aqui o controle na tua mão, Pedro. Liga no Netflix, está passando uma série, você vai se amarrar. Chama The Chosen. Olha aí, olha nós lá, que eu vou providenciar tudo que você precisa. Não. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vai pescar. Talvez essa seja os seus primeiros momentos em uma igreja e você ainda não conhece algumas histórias. Deixa eu te contar uma coisa. Pedro era pescador, era a profissão dele. Foi assim que Jesus encontrou Pedro numa praia um dia, limpando redes, junto com a sua família, depois de uma pesca. Ele sabia o que estava fazendo. Sabe, Jesus não chama Pedro para ficar de pernas para o ar. Jesus chama Pedro para fazer aquilo que Pedro já tinha nas mãos, já sabia fazer. Jesus às vezes está nos dizendo: ei, coloca as tuas mãos naquilo que tu sabe fazer e eu vou providenciar o milagre. Não são as tuas mãos que vão providenciar o milagre, são as minhas mãos, mas é a tua obediência de pegar naquilo que você sabe fazer e fazer algo com aquilo que você sabe fazer. Na lógica divina, missão e provisão não andam separadas. A ordem vem com uma estratégia, a ordem vem com uma provisão, e provisão vem com propósito. Deixa eu repetir isso para você: ordem vem com estratégia, a estratégia vem com provisão, e a provisão vem com propósito. Sabe, o que é lindo é que Jesus não envia Pedro a qualquer lago, em qualquer hora, para achar qualquer moeda. Havia uma precisão divina ali. O milagre não foi aleatório, foi designado, foi dito como aconteceria. Você não acha lindo isso? Que Jesus conta nos mínimos detalhes como que aconteceria. Não é uma loucura? Você se imagina nessa situação? Você pedindo para Deus alguma coisa impossível de acontecer, e agora Deus olha para você e te conta nos mínimos detalhes como isso vai acontecer, nos mínimos detalhes como o milagre vai chegar, a precisão. Sabe, eu acho lindo que isso para mim ecoa milhares de anos antes. Em Gênesis, no capítulo 22, você encontra a história de um outro homem. O nome dele era Abraão.
E Abraão já era bastante idoso. Deus havia prometido um filho a Abraão. E é mais, Deus havia prometido um filho e disse que esse filho seria uma grande nação. Para você entender, a partir do filho de Abraão nasceu o povo de Israel, o povo onde Jesus nasceu. E Deus havia prometido a esse homem idoso, que a Bíblia diz que já não tinha mais como ter filhos, a sua esposa era idosa. E sabe, aquilo que Deus prometeu aconteceu exatamente do mesmo jeito que Deus havia dito que aconteceria. Abraão teve um filho, colocou o nome dele de Isaque. E o que acontece é que Deus diz o seguinte: ok, Abraão, agora eu preciso de uma coisa bastante difícil sua. É um passo extremamente difícil. Jesus, Deus, eu já dei tantos passos difíceis. Eu já saí da minha terra, de um lugar que eu conhecia, tinha tudo, e vim para um lugar. Eu tô craque. Manda que eu mato no peito. Essa é fácil para mim. Pode dizer não, Abraão, essa vai ser difícil. Deus, manda para mim. Eu sei o que eu estou falando. E Deus diz: eu preciso do teu filho. Como que é, Senhor? Precisa em que sentido? Como que vai ser isso? Eu preciso que tu sacrifique o teu filho. Deus, o Senhor está esquizofrênico? Foi o Senhor que me deu esse filho? E o Senhor está dizendo para eu assassinar o meu filho agora? Abraão, as coisas são um pouco diferentes, você vai entender mais para frente. Sabe o que acontece? O passo que Abraão dá na direção do desconhecido, na direção do caos, na direção do improvável, ele sobe a montanha com o seu filho pela mão, levando lenha e fogo. E quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, Deus aparece e diz: não faça isso, Abraão, eu já entendi o seu coração, você já entendeu agora o quão longe você está disposto a ir por mim. Sabe, isso me lembra exatamente disso. Deus proveu o próprio sacrifício. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, versículo 8, que Deus proverá para si o seu cordeiro. Isso é Abraão falando com o seu filho Isaque. Mas depois, o mais interessante é que diz que Abraão chamou aquele lugar e colocou naquele lugar o nome de Deus proverá o que for preciso. Esse texto para nós, para nossa família, é muito emocionante, porque esse texto dá nome a um dos nossos filhos. Um dos nossos filhos se chama Zion, e Zion significa isso: Deus provê aquilo que é necessário. Deus sempre provê aquilo que é necessário, ainda diante da escuridão, ainda diante da improbabilidade, ainda diante do medo, ainda diante da insegurança, da insegurança. Deus provê aquilo que é necessário. Sabe, na cultura hebraica, Jeová Jireh, que é um dos nomes dados para o nosso Deus, não é apenas o Deus que pode prover. Na cultura hebraica é também o Deus que proverá no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Se Deus te mandou subir um monte, é porque Ele já deixou o cordeiro preparado lá no topo. Se Ele mandou ir pescar, é porque já colocou uma moeda na boca do peixe. Se Deus te mandou casar, é porque já separou graça para te sustentar esse casamento. Ei, se Deus te mandou empreender, é porque Ele já está soprando favor sobre cada porta aberta. Se Ele te mandou liderar uma equipe, é porque já liberou sabedoria nos bastidores, quando ainda ninguém está vendo. Se Ele te mandou ser pai, é porque Ele já colocou direção para cada estação da paternidade. Se Ele mandou começar de novo, é porque já preparou os recursos aonde você só vê terra seca. Se Ele mandou continuar, é porque Ele já enviou reforço no caminho que você ainda nem alcançou. Sabe, o Deus que dá a missão não deixa a conta para você pagar sozinho. Nunca foi assim. O mesmo que envia também provê. Missão sem provisão não é missão de Deus, é um projeto pessoal. E é importante nós sabermos que há projetos pessoais em que Deus não se envolve. Quem sabe Ele não te mandou fazer. Eu e você, enquanto seres humanos, somos experts em dizer para Deus o que nós queremos, quando queremos, como queremos, com quem queremos. E nós damos desculpas a nós mesmos e maquiamos o terreno. Não, mas se acontecer desse jeito, é porque Deus mandou. E Deus está dizendo: eu não mandei não, cara. Não entra nesse negócio. Não, mas é esse carro.
Esse carro é o carro dos meus sonhos. Esse trabalho, essa sociedade, eu sempre sonhei. E Deus está me direcionando. E Deus está dizendo: não estou te direcionando não, cara. Eu tenho outro caminho para você. Mas o caminho que eu estou dizendo é difícil para você. Você não quer aceitar o caminho mais difícil, o caminho do caos, o caminho do improvável, porque você está olhando pelos olhos naturais e não pelos olhos da fé. Sabe, há coisas na nossa vida que às vezes vão para o buraco e não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas. Porque missão sem provisão não é missão de Deus, é projeto pessoal. Talvez hoje você esteja se perguntando: como eu vou pagar por isso? Como eu vou sustentar essa fase da minha vida? Como eu vou cuidar daquilo que Deus me deu? E quem sabe o céu está dizendo sobre você hoje: se fui eu que te chamei, eu vou te sustentar. Sabe, o meu sogro tem uma frase maravilhosa, e eu amo essa frase. E a primeira vez que eu ouvi essa frase foi numa das piores fases da nossa vida. Nós estávamos nos mudando de lugar, as coisas não estavam muito bem, na verdade não estavam nada bem. E Deus usou a boca do meu sogro para dizer: sabe de uma coisa? A conta que Deus manda fazer, Ele mesmo paga. Não se preocupe com as contas difíceis e altas que Deus está te mandando fazer. Se Ele mandou fazer, Ele se encarrega de pagar. Não te preocupa em gerar condição, em gerar provisão. Se Ele te chamou, Ele vai pagar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se esqueça disso. Mas como? Da onde vai sair? Com quais pessoas? Em qual lugar? E da onde eu vou? Não se preocupe. Se Deus está te chamando, Ele também vai te sustentar. Sabe, Pedro achou que era só mais um problema comum, como muitos de nós achamos. É só mais um problema da vida, é só mais uma dificuldade. Vamos lá, gente, é mais uma coisa. Todos os dias tem alguma coisa, todos os dias tem um leão para encarar. É só mais um problema. Pedro achou que era só mais um problema, só mais uma cobrança do templo. Mas Jesus usou esse momento para ensinar uma das verdades eternas mais lindas: que quem é enviado por Deus também é sustentado por Ele. Quem é enviado por Deus também é sustentado por Ele. Sabe, nós vivemos numa cidade onde muitas pessoas vêm de todos os lados do país viver, tentar a vida, tentar uma vida melhor, uma vida mais segura. E eu sei que aqui nesse auditório provavelmente nós tenhamos 70% a 80% de pessoas que nem sequer são desse lugar, nasceram aqui, foram peregrinos, quem sabe na sua família, fizeram o que ninguém fez, caminharam no escuro, deram um passo numa direção sem saber o que ia acontecer. E eu sei que você já sofreu as dores disso, as dores de dizer: ok, será que vai dar? Será que eu não tenho que voltar para minha terra? Será que eu vou ter sustento? Deixa eu te falar uma coisa: se esse é o seu caso recente, saiba de uma coisa: se Deus te chamou para esse lugar, Ele mesmo vai te sustentar. Não duvida, não recua, não dá desculpas, não tenha medo, Ele mesmo vai te sustentar. Quem é enviado por Deus é sustentado por Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje, assim como Pedro, preocupado, pressionado, com 1000 pensamentos na cabeça. Talvez você está se sentindo sozinho ou sozinha na missão, carregando o peso do mundo nas costas, pensando: Deus me chamou, mas será que ainda Deus está comigo? Será que Ele ainda está comigo? Eu me senti chamado, mas será que eu ouvi errado? Será que quem sabe era para a pessoa do meu lado? Será que eu entendi mal? Deixa eu te lembrar aquilo que o texto de hoje nos mostrou: você não é um estranho no reino de Deus, você é filho e você é filha. Você não precisa explicar para Deus aquilo que está acontecendo, Ele já sabe. Você não vai à guerra sozinho, porque Deus já deixou o suprimento no caminho. Antes de você orar, Ele já ouviu. Antes de você clamar, Ele já sabia. Antes de você sentir, Ele já estava agindo. Antes da fatura vencer, Ele já separou o peixe com moeda na boca. Você não serve a um Deus que apenas chama, você serve a um Deus que também te cobre.
Por isso, deixa eu te falar uma coisa: volta para a ocupação do reino de Deus e deixa as preocupações de lado, deixa aquilo que você não tem o controle de lado, deixa a preocupação com quem já prometeu prover, e lembre-se, o que é missão para você é responsabilidade para Ele. O que é missão para você é responsabilidade para os céus. Deus tem um propósito com você. Você não está aqui por acaso, e Ele tem provisão para você. Eu sei que isso é uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui hoje. Talvez você precise dar respostas difíceis amanhã cedo. Talvez você precisa ter recursos na segunda-feira. Talvez você está precisando de algo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Ele já preparou aquilo que você precisa. Não tenha medo. Se coloque no lugar de filho e não como um serviçal do reino. Se coloque no lugar de filho, daquele que sabe que o Pai tem toda a provisão, e tem todo o governo, e tem toda a autoridade, e em breve, no tempo certo, na hora certa, assim como os judeus acreditam, na hora certa, no tempo certo, a provisão chegará. Quantos creem nisso? Será que eu posso te convidar a ficar em pé? Eu quero orar por você. Antes de nós encerrarmos essa mensagem, talvez você esteja como Pedro hoje, tentando resolver uma cobrança, uma expectativa, uma responsabilidade, mas quem sabe se esquecendo que Jesus continua cuidando de tudo. Deixa eu te lembrar isso: você foi chamado, você foi confiado. Mais do que isso, você é filho e filha. E o Pai não chama para o campo sem preparar antes a mesa. Hoje é dia de soltar o medo. Hoje é dia de largar o controle que apenas está pesando nas suas costas. É dia de largar a dúvida que está te paralisando. Hoje é o dia de assumir a sua missão com leveza, porque o céu já separou aquilo que você precisa. Se você precisa hoje trocar a sua preocupação por confiança, se hoje você precisa trocar a sua ansiedade por fé, trocar o seu peso por obediência, você está no lugar certo, com o Deus certo. Eu quero orar por você. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, apenas para que você tenha o seu tempo de intimidade com Deus. E se você é uma dessas pessoas que precisa trocar o peso por obediência, trocar o medo por fé, trocar coisas que estão te afastando do projeto inicial de Deus para ti, eu quero te convidar a colocar uma das suas mãos sobre o teu peito, enquanto nós oramos. Senhor Jesus, Tu vês todos esses meus irmãos e minhas irmãs em sinal de rendição, te dizendo: eu sou essa pessoa que preciso trocar o peso por rendição, o peso por obediência. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Espírito Santo, e nessa noite eu peço, Espírito Santo de Deus, que Tu enche os nossos corações de paz, de coragem e de ousadia, para dar passos para o desconhecido, mesmo que o momento não seja propício, mesmo que a condição e as circunstâncias digam que não. Pai, nós cremos que Tu tens a nossa provisão, nós cremos que somos filhos e filhas amadas por Ti. Por isso, Pai, nós Te pedimos que a Tua provisão chegue no tempo certo, no momento certo. Para alguns aqui, Senhor, tem doído demais esperar. Para alguns aqui tem sido angustiante demais esperar. Mas, Senhor Jesus, eu ainda creio que Tu tens o tempo certo e o momento certo. Nós cremos no Teu poder, confiamos na Tua mão e continuamos confiando nos Teus planos para nós. Pai, enche o nosso coração de ousadia e de coragem para viver o amanhã, para viver a segunda-feira, sem temer, sem duvidar, crendo que o Senhor já tem a nossa provisão. Quem sabe na boca de peixe, se for necessário. Nós cremos que o Senhor faz o impossível para prover aqueles que o Senhor chama. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te dizer isso: creia até que algo aconteça. Creia até que algo aconteça, porque no tempo certo, na hora certa, no tempo justo, o Senhor vai prover tudo aquilo que for necessário para mim e também para você e para a sua família.
Quantos podem dizer amém a isso? Sabe, antes de nós encerrarmos, eu não quero terminar essa reunião, antes de nós cantarmos, sem fazer um convite mais do que especial. Não um convite meu, mas um convite do céu para algumas pessoas aqui. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, e nesse texto Paulo diz que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, e no nosso coração crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seríamos salvos. Will, do que você está falando? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de estruturas, eu estou falando de um Deus que se transformou em homem, em carne e osso, para pagar pelos nossos pecados, para pagar por aquilo que nos afastava de Deus e reconquistar um caminho de proximidade com o Pai. Sabe, o mundo diz que todos nós somos filhos de Deus, mas deixa eu te contar isso se você não sabe. A Bíblia não diz que todos nós somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Somos criação dele, criaturas dele. Mas nós nos afastamos e deixamos o Senhor de lado. Mas a Bíblia também diz que Deus enviou Jesus à terra para que através dele nós fôssemos feitos filhos por adoção. Como eu? Através dessa simples declaração com a nossa boca de que Jesus é o nosso Senhor e crendo no nosso coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. É dessa maneira que nós alcançamos favor e salvação e nos tornamos filhos por adoção de Deus. Will, mas filho por adoção não é tão bom quanto filho de sangue. Deixa eu te falar, você está completamente enganado. Sabe, há muitos filhos de sangue que não foram desejados, que não foram queridos, que não foram planejados. Há muitos filhos de sangue que tiveram tentativas de aborto, porque os pais, os genitores não queriam. Agora, um filho adotado foi escolhido a dedo, um filho adotado foi planejado, um filho adotado foi amado antes de conhecer. Um filho adotado foi dito, eu decido te amar, não por sua causa, mas por minha causa. Sabe, somos filhos por adoção de Deus quando declaramos, Jesus é o meu Senhor, e a partir de hoje Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida, assim como fez na minha vida, assim como fez na vida da minha família, e assim como fez na vida de tantas pessoas aqui hoje. Por isso, eu quero convidar em alguns instantes que todos nós fechemos os nossos olhos. A equipe que está aqui comigo também vai fechar os olhos, apenas para que você tenha um tempo de intimidade com o Senhor, mesmo ao lado de tantas pessoas. E quando estivermos de olhos fechados, eu vou contar até 13, vou te fazer um convite de entregar a sua vida ao Salvador, ao Criador, de reconectar os teus laços eternos com o Pai e de acessar o amor de Deus. E se essa for a sua decisão, ao contar 3, eu gostaria que você levantasse a tua mão, mesmo de olhos fechados. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não quero de maneira nenhuma te expor, eu quero orar por você aí onde você está e eu aqui da onde eu estou, entregando essa decisão ao Senhor. Amém, igreja? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. A equipe aqui também comigo vai fechar os olhos. Apenas eu estou de olhos abertos, eu quero saber por quem eu vou orar. Número 1, o Pai já tinha um plano, Ele tinha provisão, Ele tinha amor preparado para você. Número 2, Jesus é esse amor que veio à terra para transformar a minha e a sua vida. Número 3, esse é o momento, se você deseja decidir a sua vida por Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu te vejo aqui na frente, eu te vejo lá atrás, eu te vejo também, amém, eu te vejo, pode baixar sua mão, eu quero orar por você, porque essa é a decisão mais preciosa que você está tomando na sua vida. Eu quero entregar a sua vida ao Senhor e gostaria de te convidar a repetir as minhas palavras depois de mim. Se você tomou essa decisão, seja levantando a sua mão, quem sabe você não teve coragem de levantar a sua mão, mas tomou essa decisão no seu coração. Eu quero te convidar a repetir as minhas palavras depois de mim, mas a igreja inteira vai repetir as palavras juntos para te apoiar e te animar em fé. Amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido que não estou mais sozinho. Nessa noite eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Nessa noite eu te entrego o meu coração e creio que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Me dá acesso à tua vida,
processo, a tua família. Me chama de filho e filha, em nome de Jesus. E todos nós podemos dizer amém. Será que nós podemos agradecer e honrar a decisão dessas pessoas que decidiram seguir a Jesus nessa manhã, nessa noite? Amém.